Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Chayana, filha dele, trazendo para você a palavra de Deus para abençoar a sua vida de uma maneira muito simples, para que você tenha uma compreensão mais fácil e para que você também leve essa mensagem adiante, abençoando a vida de muitas outras pessoas. Hoje eu quero trazer para vocês um texto que se encontra no livro de João, capítulo 20, versículo a partir do 24. Eu vou ler esse trecho e depois eu vou fazer uma observação com vocês. Então está escrito assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Essa passagem nos mostra quando Jesus já havia ressuscitado e já havia aparecido, já havia sido visto por alguns dos seus discípulos. Mas no momento em que Jesus aparece para esses discípulos, o Tomé não estava ali com eles. Quando, porém, os discípulos foram relatar a Tomé, todo animados, todo felizes, olha, o mestre apareceu, nós o vimos. Tomé não acreditou naquilo que os seus companheiros estavam dizendo. E Tomé, ele vai além e ele diz o seguinte: olha, se eu não ver a marca dos pregos, dos cravos na mão dele, e se eu não colocar o meu dedo, e se eu não ver ali o seu lado, porque Jesus tinha tido o seu lado do seu tronco, tinha sido furado por uma lança do soldado para constatar se de fato Jesus já havia morrido. Então enfiaram uma lança no lado de Jesus. E Tomé fala: e se eu não ver ali a marca, a parte ali do seu lado, se eu não puser a mão ali, de maneira nenhuma eu vou acreditar no que vocês estão me dizendo de que ele ressuscitou. Se nós formos parar para analisar, desde o começo em que Jesus seleciona ali os seus discípulos e ele começa a sua jornada, o seu ministério, passando por todas as províncias, as cidades, as terras, por todas aquelas aldeias, e os seus discípulos acompanhando e participando de maneira bem ativa de muitos dos seus milagres. Ou seja, os discípulos participaram ativamente de muitos dos milagres que Jesus fez. E Jesus, por diversas vezes, avisou, relatou, antecipou, preparou que ele iria ser sacrificado, ele iria morrer e depois ele iria ressuscitar. Era algo que ele já havia avisado, não uma, não duas vezes. Mas aí agora nós enxergamos ali no Tomé uma incredulidade que vai além da incredulidade que comumente nós vemos em muitas pessoas. É o famoso só acredito vendo. Muita gente é assim. Por isso, inclusive, que se popularizou e se tornou até um provérbio popular, que a pessoa fala: eu sou como São Tomé, só acredito vendo. E isso, para um discípulo que teve o privilégio de andar do lado de Jesus, isso é uma vergonha, é deplorável, é lamentável, vergonhoso que um discípulo que andou ao lado de Jesus tenha entrado para a eternidade de geração
pós-geração, tendo seu nome usado num provérbio de incredulidade. Igual São Tomé, só acredita vendo. É algo muito triste, porque a incredulidade de Tomé, ela consegue ultrapassar os limites da incredulidade. Tomé, ele mostra com essa frase dele que ele não acredita, ele não confia nem nos próprios olhos. Se você pega a mensagem, a frase que Tomé vai falar, eu vou repetir, ele vai falar o seguinte: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. O Tomé, ele parece que ele estreia um novo nível de incredulidade. Como se já não fosse o suficiente ele crer apenas depois de ver, ele nem nos próprios olhos confia, porque ele vai além. Se eu não colocar o dedo e se eu não puser a mão, eu não vou acreditar de jeito nenhum. Você vê que o cara era tão incrédulo que nem nos próprios olhos ele acreditaria. Já seria ruim se ele falasse: se eu não ver a mão furada e o lado rasgado, eu não vou acreditar. Isso já seria horrível. Ele está confiando nos olhos dele. Mas ele consegue piorar a situação, ele consegue ir além na incredulidade. Porque ele fala: se eu não ver e tocar, se eu não ver e colocar a mão, se eu não ver e colocar o dedo, de jeito nenhum eu vou acreditar. Nem nos próprios olhos ele acreditou. Ele teve que apelar para as mãos. Isso é algo muito triste, porque tem gente que é exatamente assim. Só acredita vendo. Só acredita botando a mão, apalpando. Isso é algo que sabota totalmente a fé na vida de uma pessoa. Nesse mundo em que nós vivemos, muitas pessoas são assim. Primeiro elas precisam ver para acreditar que aquilo é real. Primeiro elas precisam ver realizado para acreditar que aquilo é possível de acontecer. E existe outro ponto também que eu quero chegar com vocês, que são a ordem das coisas, que sim, elas alteram muito esses fatores. Por quê? Porque muitas pessoas elas dizem o seguinte: primeiro eu quero ver para depois eu crer. Essa é a ordem que essas pessoas agem. Como Tomé, primeiro ver e depois crer. Mas se nós formos lá, voltando, porque aqui nós acabamos de ler o capítulo 20 do livro de João. Se nós voltarmos no capítulo 11 do livro de João, no versículo 40, é um dos versículos que eu mais gosto de toda a Bíblia. Porque Jesus ele vai falar para Marta, a irmã do Lázaro, o seguinte: eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Jesus fala isso para Marta, porque quando ele chega para ressuscitar Lázaro, ele manda tirarem a pedra de sepulcro e ela questiona: Senhor, ele já está cheirando mal, ele já está ali no sepulcro há 4 dias. 4 dias. É tempo suficiente para o corpo do ser humano entrar em estado de decomposição e, de fato, como ela já havia avisado, começar a exalar um cheiro terrível. E aí Jesus ele vai falar para Marta: eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Essa frase de Jesus quebra todo tipo de incredulidade que o ser humano possa ter em relação à ordem das coisas. Jesus fala: se você crer, você verá a glória de Deus. O mundo diz o quê?
Vê para crer. Primeiro você vê para você conseguir crer. Isso é o que o mundo prega. Jesus não. Jesus quebra isso. Jesus nos mostra que é o contrário. Se você crer, então você verá a glória de Deus. Esse é o ponto que nós temos que focar. A ordem altera sim o resultado. A ordem aonde você encaixa, onde você emprega a sua fé, ela inverte sim o resultado das coisas. Muda sim o resultado das coisas. É necessário crer em Deus para que você consiga ver a glória do Senhor se manifestando na sua vida. Deus é digno de toda confiança. Quando alguém primeiro precisa de provas para depois crer em Deus, está tratando Deus como alguém que não merece credibilidade. Está tratando Deus como alguém que não é confiável. Deixa eu ver isso aqui primeiro de verdade para ver se eu acredito. Deixa eu ver para ver realmente se eu creio nisso. A fé não consiste nisso. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos. A fé é a convicção daquilo que nós esperamos. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no livro de Hebreus, no capítulo capítulo 11, logo no primeiro versículo, Hebreus capítulo 11, logo no primeiro versículo: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a convicção daquilo que você não está vendo. É como aquela mulher que tentou engravidar várias vezes e não conseguiu, mas ela tem fé em Deus que ela vai conseguir. Ela clamou ao Senhor, ela entregou um clamor a Deus, ela fez um propósito com Deus, ela colocou a fé dela, ela tem certeza que ela vai ser mãe, que ela vai ter um filho gerado do seu ventre. Essa mulher que crê, ela não vai esperar a confirmação de um exame para ela começar a fazer o enxoval. Ela vai começar a fazer o enxoval antes da confirmação do exame. Isso é fé, é a convicção naquilo que você não está vendo. Por isso que a Bíblia nos fala que a fé nas coisas de Deus é loucura para o mundo. Porque para o mundo isso é loucura. Como que eu vou ter fé se eu nem estou vendo? E espera acontecer. Que aí quando acontecer eu vou ter fé. Só que olha só como a fé ela é algo tão gigantesco que ela quebra esse argumento humano. Porque a pessoa que espera ver aquilo concretizado para então ela crer, ela não está crendo, ela está concluindo que aquilo não é fé. Já aconteceu, já é real, já existe, já está consolidado, ela já está vendo. Então não é agora que ela vai ter fé, ela só está constatando. Ela está constatando, então não é fé, é constatação. A fé é algo extraordinário exatamente porque ela quebra esse nível de segurança que o ser humano acha que precisa. A fé, ela é ousada. É aquele tiro no escuro crendo que você vai acertar o alvo. Então, enquanto a ordem do ser humano, a ordem do Tomé, primeiro vê e depois crê, isso não é fé, é constatação. Você só está constatando aquilo que já aconteceu. A fé, ela é ousada, ela faz o caminho contrário. Eu vou acreditar e depois eu vou ver o milagre de Deus e a glória de Deus se manifestando. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Livro de João, capítulo 20, versículo 24 e 25. Ali nós vemos a incredulidade do Tomé,
que só acreditava vendo, mesmo depois de Jesus já ter avisado que iria ressuscitar. Logo no livro de João também, mas no capítulo 11, versículo 40, nós vemos Jesus falando para Marta: eu já não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? É o próprio Filho de Deus que está nos dizendo que ordem que as coisas funcionam. É o próprio Deus encarnado que está nos dizendo a ordem que as coisas funcionam. Primeiro você crê, depois você vê a glória de Deus. E por último, o capítulo 11 do livro de Hebreus, Hebreus 11, capítulo 1. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção dos fatos que nós não vemos. Nós precisamos entregar totalmente a nossa fé nas mãos de Deus. Deus é confiável, é o único que não mente, não engana. Deus é confiável e precisamos entregar nossa fé a Deus. Primeiro eu creio e depois eu vejo a glória de Deus se manifestando. Essa é a ordem das coisas. Que Deus abençoe a sua vida. Envie esse vídeo para outras pessoas também aprenderem e serem abençoadas. E se Deus permitir, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.